Salve galera, tá começando mais um vídeo do Conversa Automotiva. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo. E se você não conhece o nosso Instagram, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, passa lá, segue e fica por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal e também nas postagens que a gente faz lá. Todo dia é conteúdo 100% automotivo, então vamos falar de carro. Bom, então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre custo-benefício, a gente vai dar continuidade à nossa série. E lembrando que a gente está seguindo a ordem de votação lá do Instagram. Então, após os sedãs, os hatches serão os próximos e, por fim, os SUVs. Bom, então entre os sedãs foi bem mais fácil a gente encontrar carros com custo-benefício em relação às picapes que a gente apresentou semana passada. Vocês vão notar que alguns sedãs não vão aparecer aqui nessa lista, que é o caso do Toyota Corolla. Então, vocês devem até se perguntar: nossa, você é fã de Corolla, por que você deixou ele fora da lista e tal? Sim, eu sou fã de Corolla, mas isso não impede que a gente seja realista e abra críticas em relação ao preço do sedã, que na versão de entrada está custando R$110 mil, que é a versão GLI. Então eu acho que a Toyota está super valorizando os carros dela. E isso é um ponto que merece muitas críticas, sim. O carro merece ser muito criticado, porque é um carro que é extremamente pelado e tem um preço absurdo. Carro pelado tem que ter preço de carro pelado. Então o Corolla ficou fora da nossa lista porque ele não tem um bom custo-benefício. Lembrando que os preços que vocês vão ver aqui são relacionados ao estado da Paraíba, então pode ser que eles variem aí para mais ou para menos dependendo da localidade de vocês. Bom, então em primeiro lugar a gente tem o Citroën C4 Lounge na versão topo de linha, que é a Shine. E o C4 Lounge mudou de geração, acho que faz uns 2 anos, eu não sei mais ou menos ao certo, mas é basicamente nessa faixa de tempo. Eu particularmente achava a versão antiga bem mais bonita, até porque ela tem um visual bem mais agressivo. Esse novo facelift tem um visual mais sóbrio, mais tiozão. Eu também gosto, esse estilo mais sóbrio combina com um estilo de sedã, mas como ele é turbo, tem um comportamento mais agressivo, tem uma proposta mais esportiva, merecia um visual que combinasse, então merecia um visual mais esportivo também. O que me agrada muito nesse carro é o seu conjunto mecânico, que é o 1.6 turbo THP. Esse motor foi feito pela BMW e é o mesmo bloco do Mini Cooper, então tire a ideia de motor ruim da sua cabeça, porque esse motor é um motor muito bom. Então esse bloco tem 173 cavalos de potência e 24 kgfm de torque, e ele é associado a um câmbio automático de 6 marchas, que para quem não sabe, esse câmbio é feito pela Toyota e é usado em toda a linha Volkswagen, que é no Polo, no Virtus, no Jetta, no Tiguan, no T-Cross. É uma mecânica excelente. E o ponto principal desse carro, sem dúvidas, é o seu preço. Lembrando que essa é a configuração Shine, topo de linha, e custa R$ 105.274. Então eu vou mostrar para vocês todos os itens que vêm de série nessa versão e também alguns itens que eu coloquei que eu estava sentindo falta e achei interessante colocar. Bom, então como vocês estão vendo aí, esses aí os itens de série que vem na versão Shine, que é a topo de linha. Então a gente tem um motor turbo THP, temos uma central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, temos caixa automática de 6 marchas, câmera de ré, ar-condicionado digital Dual Zone, saída de ar-condicionado para os bancos traseiros. Isso é uma característica muito importante que poucos carros têm hoje em dia. Temos airbags dianteiros, laterais e de cortina, luzes diurnas, temos os faróis Full LED, bancos em couro, teto solar, roda de alumínio 17 polegadas, 2 modos de condução, que é o Sport e o Eco, comandos de rádio no volante, regulador e limitador de velocidade, faróis de neblina, apoio de braço dianteiro, volante com regulagem de altura e profundidade, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, volante em couro, Isofix, retrovisor interno eletrocrômico, ESP, ASR, temos o alarme, vidros elétricos com função anti-esmagamento, um ponto bem interessante também, e retrovisores elétricos. Então isso aqui é tudo que vem de série na versão topo de linha do Citroën C4 Lounge. Então eu achei que estava faltando algumas coisas e coloquei esse pacote aqui, que é o nome pacote Tech, que a gente tem sensor de estacionamento, protetor de cárter em aço, e como ele é um sedã, é um carro baixo, então vai raspar em todo lugar. Eu entendo bem isso, que eu ando de sedã também. Eu achei muito importante ter um protetor de cárter. E também coloquei o auxílio de estacionamento com tiro de down, que é quando a gente engata a marcha ré, o retrovisor automaticamente baixa para poder a gente conseguir observar o meio fio.
e um jogo de tapetes de carpete que é para fazer a composição do pacote. Então, com todos esses itens que a gente viu aí, tanto os itens de série quanto os opcionais, é um carro que é muito completo, sem dúvidas, é um carro que tem até alguns equipamentos muito importantes, muito interessantes também, bem inteligentes da parte da Citroën ter colocado. Então, para um carro que custa R$ 105.274, é um dos melhores custo-benefícios que a gente tem no mercado hoje em dia, então ele merecia, sem dúvida, estar na nossa lista. Bom, o próximo carro a gente tem o Kia Cerato. Ele veio com uma nova geração esse ano, totalmente remodelado. Ele foi inspirado no esportivo da Kia, que é o Stinger, deixando o visual dele bem mais agressivo. O motor 1.6 foi deixado de lado, era aquele mesmo motor que a gente tem no HB20. Ele dava conta do recado e nada mais que isso. Era um carro bem pacato, tinha um desempenho suficiente, mas não era nada extrapolante. O motor tinha 128 cavalos, então não dava para a gente esperar tanto dele. Já esse novo motor é herdado da Sportage, é um motor 2.0 flex de 167 cavalos e 20 kgfm de torque, e ele é associado a um câmbio de 6 marchas automático. Então esse conjunto aí deu ao carro um desempenho digno de um sedã médio. Então o desempenho anterior dele era um desempenho semelhante a de um carro compacto, um HB20 mesmo. Então esse aqui a gente tem um carro que é bem mais esperto, tem um desempenho muito interessante nas viagens. Então melhorou da água para o vinho o comportamento do Kia Cerato. Eu escolhi a versão topo de linha, que se chama SX. Essa versão custa R$ 104.990 e é um preço muito bom para um carro top de linha, principalmente se a gente levar em consideração os valores do mercado nacional. Lembrando que todos os itens que vocês vão ver aqui são os itens de série da versão, porque a gente não consegue colocar nenhum tipo de opcional. Então a gente tem como itens de série controle de tração e estabilidade, direção elétrica progressiva, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, iluminação Full LED, ar-condicionado digital Dual Zone, duplo airbag frontal, airbags laterais, airbags de cortina, assistente de partidas em rampas, step quinta roda. Isso é uma característica muito importante, porque a maioria dos carros hoje em dia estão vindo com aquele step de bicicleta. Então, na minha opinião, não é nada seguro, porque a gente está colocando um pneu que não é da mesma medida das rodas originais, é um pneu até mais fino. Então a característica dele ter um step de quinta roda e de liga leve igual às rodas que já vem no carro é uma característica muito interessante que poderia ser adotada em todas as concorrentes. Então a gente tem botão Start Stop e sistema keyless. Isso aí são só os principais itens da versão SX, eu não coloquei todos aqui para não ficar muito longo. Então ele com certeza, com todos esses itens e esse preço, tem um dos melhores custo-benefício do mercado. Bom, nosso próximo carro é um Honda Civic na versão LX. Esse carro é uma versão bem interessante, porque ele consegue reunir todas as características boas que a gente tem no Civic Touring e custa muito mais barato. Ele tem uma série de suspensão bem interessante e também tem um porta-malas e um espaço interno bastante amplo. Então, devido a essas características, ele é um carro que consegue ser bem versátil, pois ele reúne um comportamento bem mais esportivo, com todo o conforto e espaço que um sedã deve ter. Então, sobre desempenho, a gente não vai ter o mesmo bloco que no Civic Touring, porque o motor da versão LX é o da geração passada, que é um bloco 2.0 de 150 cavalos e 19 kgfm de torque, com um câmbio CVT que simula até 7 marchas no modo esporte. E mesmo com esse motor ele tem um desempenho muito bom, mas como se trata de um carro aspirado, a potência vem em altas rotações. Para quem gosta de acelerar até o talo, esse carro aí é o carro certo. Bom, essa versão custa R$ 102.200 e tem bons itens que são direção elétrica progressiva, assistente de partidas em rampas, airbags frontais, laterais e de cortina, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos, distribuição eletrônica de frenagem, sistema de luzes de emergência, ISOFIX, ar-condicionado digital e automático, câmera de ré com 3 vistas, freio de mão eletrônico, painel digital e rádio com tela. Detalhe, essa versão não tem central multimídia. Essa tela que vocês estão vendo aí é apenas um rádio e todo o funcionamento dele é feito por botões, porque ele não tem a função touchscreen. Bom, então esses aí foram os principais itens dessa versão. Lembrando que todos esses itens que vocês viram aí são de série, não tem nenhum opcional.
Então, para um carro que custa R$ 102.200, ele tem um bom custo-benefício, é um carro muito bem equipado e tem de tudo para estar na nossa lista. Bom, o próximo carro da nossa lista é o Cruze na versão LT. O Cruze é um dos carros mais bonitos da nossa lista e também no mercado. Tem um visual bem jovial para um sedã, um visual bem agressivo, muito puxado para a esportividade, é um carro bem bonito. Ele está todo reformulado nessa nova geração. Eu lembro que a geração antiga sofria muito com a mecânica defasada, aquele bloco 1.8 que era relativamente antigo. Para quem não sabe, ele era herdado do Monza, aquele bloco. Então eu sofri muito com o consumo e desempenho. Ele também era um carro muito pesado e o motor, como era um pouco fraco, não dava conta do recado. Então ele bebia muito e andava pouco. Nessa nova geração tudo isso foi mudado, porque a gente tem uma nova estrutura, é muito mais leve, o carro ganhou um motor turbo, e agora é um bloco 1.4 com 153 cavalos e 24,5 kg força média de torque. Então isso fez com que ele tivesse um comportamento excelente e baixo consumo. Bom, nessa versão LT a gente tem itens bem bacanas, coisas que alguns sedãs só tem nas versões mais caras. Então todos os itens dessa versão são de série. Então a gente tem airbag duplo, lateral e de cortina. Temos alerta de pressão dos pneus, alerta de esquecimento de pessoa ou objeto no banco traseiro, cinto de segurança de 3 pontos para todos, controle de tração e estabilidade, farol de neblina, luz de condução diurna, sensor de estacionamento, ISOFIX, direção elétrica, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay e ar-condicionado digital. Então, mais uma vez, esses aqui são só os principais itens que eu selecionei, são os itens mais relevantes. Então, tudo isso por R$ 105.290. Então, é um carro que tem um excelente custo-benefício, se a gente levar em consideração todos os itens que ele tem. Itens bem interessantes, na verdade. Então, isso aí faz com que o Cruze tenha um dos melhores custos-benefícios também do mercado. Por fim, a gente tem o Jetta 250 TSI. Essa nova versão do Jetta chegou para ficar no lugar da Comfortline, que era de entrada. Então, ela agora passa a ser a intermediária. Então, esse Jetta sem dúvida tem o melhor custo-benefício do mercado de sedãs, na minha opinião. Vocês vão entender isso quando eu falar dos equipamentos dele e também do seu preço. Lembrando que esses itens são os itens de série da versão. Falando um pouco dele, eu acho que é um carro muito interessante, porque ele tem todas as características boas que um sedã deve ter, na minha opinião, que é espaço, conforto e desempenho. Se tiver isso, então ele faz o papel muito bem de sedã, e isso aí é o caso do Jetta. Nessa nova geração ele ficou com dimensões bem parecidas com a do Passat, ganhou muito espaço e conseguiu manter o mesmo peso, então o desempenho dele não foi prejudicado. Essa versão do Jetta usa um motor 1.4 TSI de 150 cavalos e 25 kg força média de torque, que é associado ao câmbio automático de 6 marchas, que é o mesmo utilizado no C4 Lounge, que é feito pela Toyota, então tem uma resistência mecânica bem interessante. Então, passando para os itens dele, a gente tem ar-condicionado digital Dual Zone, assistente de partida em rampa, banco traseiro bipartido, todos os cintos com 3 pontos e apoio de cabeça para todos, piloto automático, controle de tração e estabilidade, sensor de chuva, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, enquanto tem carro aí que não tem nem o traseiro, nem nada, sistema start-stop, sistema keyless e a mesma central multimídia da versão R-Line, que é de 8 polegadas. Então a gente tem tudo isso por incríveis R$ 99.990, R$ 100.000 com todos esses itens. Então não restam dúvidas de que ele é o melhor custo-benefício do mercado. Gente, então, como vocês viram aí a nossa lista, alguns sedãs ficaram de fora, obviamente, mas é que quando a gente procura o custo-benefício, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, tipo uma versão mais cara, um carro com melhor valor de revenda e tal, a gente tem que abrir mão disso. Mas mesmo assim vale a pena, porque a gente consegue economizar uma grana e vai estar levando um carro completinho para casa. Então, quando a gente faz isso, a gente está usando o nosso lado racional. Isso aí contribui muito para que o nosso mercado fique mais equilibrado, principalmente em relação aos preços altos. As montadoras notam que quando a gente começa a saber comprar carro e não segue mais os padrões do mercado, e elas ficam espertas com isso porque elas têm medo que isso aconteça. Porque quando a gente deixa de comprar o carro X para comprar o carro Y, por ele ser mais barato e mais equipado, elas vão ter que baixar o preço para poder chamar a atenção do comprador, e isso aí não é o intuito delas. E é isso aí que a gente tem que saber. Escolham bem o carro de vocês e não se entreguem às tendências. Comprem o carro que vale a pena. Bom, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixe seu like,
comente, compartilhe. Vamos falar de carro e até a próxima semana. Forte abraço.